Bom dia, mais um Questão de Direito para você, ao vivo aqui. O tema de hoje é advocacia imobiliária, tema importante. Vamos conversar do começo, do meio e do fim de uma transação imobiliária. Professor, como que eu consigo adquirir imóveis? Nós temos a primeira forma, que é a forma originária. Quando eu falo da forma originária, é diferente da derivada. Então nós temos duas, hein? Originária e derivada. Quero alertar você que a forma originária é a mais antiga que existe. Lá do direito romano, lá do direito também tratado do estatuto, nós temos os temas aí do uso capião. E surgiu um procedimento novo, que é o uso capião administrativo, o extrajudicial, que falta uma regulamentação. Nós sabemos que ainda não emplacou no nosso país. Esse uso capião administrativo é aquele uso capião que tem aí certamente um requisito que é o mais importante, que é o ato voluntário. Todo mundo tem que concordar em assinar esse uso capião para que ele possa dar efeitos, né? Por isso é tão difícil. Nem sempre o herdeiro ou nem sempre também quem possui a propriedade quer fazer a transmissão para o posseiro. E aí existe essa dificuldade. Então nós temos aí 36 espécies de usos capiões, mais um procedimento que é o procedimento aquele feito do cartório, do tabelião, através de escritura, que é um procedimento que nós sabemos que ainda não emplacou. Existe ainda realmente uma dificuldade muito grande de fazer esse uso capião, de utilizá-lo na prática, em virtude aí da falta do ato voluntário. Quando nós falamos de uso capião, nós temos aí, dentro de 36, nós temos 5 espécies importantes e muito utilizadas, que é o uso capião extraordinário, é um uso capião de 15 anos de posse. O posseiro ele pode ainda, inclusive, somar a posse de terceiros. Esse uso capião de 15 anos poderá cair para 10 anos, o período, o lapso temporal, uma vez que exista alguma averbação, algum documento registral para que comprove a tentativa de registro. Então, podemos aí diminuir de 15 para 10 anos. E também a moradia habitual. A moradia habitual também faz isso. Aí a moradia habitual é uma situação legal, prevista em lei. Nós conseguimos diminuir de 15 para 10 anos quando existe uma moradia habitual. O que é moradia habitual, professor? Aquela moradia ininterrupta. É importante você também. Olha só que interessante também. Temos também, além do uso capião extraordinário, o uso capião ordinário, o uso capião importante. Esse uso capião ordinário também é um uso capião muito conhecido. É um uso capião que o sujeito, o posseiro, utiliza para que ele possa transformar a posse que ele possui em domínio, em registro. Ele vai em busca da regularização do imóvel. Esse uso capião ordinário é um uso capião de 10 anos de posse. Diferente do uso capião extraordinário, o uso capião ordinário precisa ter boa-fé. Boa-fé é necessária, hein? O justo título prova a boa-fé. O que é o justo título? Qualquer documento. Pode ser um contrato de gaveta, pode ser também, não só um instrumento particular, mas uma escritura pública, pode ser um formal de partilha, tudo isso é justo título, título que prova a boa-fé. E quando eu falo desse uso capião ordinário, também existe uma redução de 10 para 5 anos. Professor, quando que cai de 10 para 5 anos? Quando existe um documento registrado em cartório. Um exemplo disso, um compromisso de compra e venda. Então, é muito difícil conseguir essa redução, porque eu preciso ter realmente uma averbação lá no cartório de imóveis desse documento. Então, isso normalmente na prática não tem. E aí vem a terceira opção de uso capião, que é muito importante, que é o uso capião constitucional, também chamado pela doutrina como constitucional especial ou especial constitucional, tanto faz. Também é chamado de prolabore, promoradia, também é chamado de rural e urbano. Vários nomes para o mesmo instituto, tá? Quando eu falo de uso capião, esse uso capião constitucional é a mesma coisa. Muitos doutrinadores, doutrina é livro, né? Criam nomes diferentes, mas é o mesmo uso capião. Esse uso capião também é muito utilizado. E quero lembrá-lo que o período de posse é de 5 anos. 5 anos de posse. Mas existem diversos requisitos importantes. Primeiro requisito que aparece para esse uso capião é o requisito da posse mansa e pacífica. A posse tem que ser mansa e pacífica no período de posse. Outro requisito importante também desse uso capião, hein? Não pode ultrapassar algumas metragens. Nós temos um chamado limite de metragem. No uso capião constitucional, especial, que é a mesma coisa, nós temos um limite de metragem de até 250 metros quadrados. É isso mesmo, 250 metros quadrados. Quando eu tenho um limite de metragem de 250 metros quadrados, eu estou falando de um imóvel urbano, ou seja, da cidade. Já o imóvel rural, 50 hectares. 50 hectares eu não posso ultrapassar 50 hectares. Então também é um uso capião muito utilizado. Lembra você que eu não posso ter outro imóvel no meu nome para fazer uso capião constitucional ou especial. Se eu tenho um imóvel no meu nome, eu já não posso usufruir desse uso capião, tá bom? Por quê, professor? Porque o objetivo desse uso capião é o direito de moradia, dar a moradia a quem não tem. Por isso é um uso capião que o prazo de posse é menor, 5 anos. Ou seja, se eu falo de 5 anos, uma posse rápida, curta, ele é cheio de requisitos.
Por um lado, você tem a ajuda, né, de 5 anos, porque é uma posse curta, mas, por outro lado, aumenta muitos requisitos para que você possa conseguir a procedência da ação. Outro uso capião muito utilizado, hein, é o uso capião coletivo, para regularizar realmente grandes comunidades ou pequenas comunidades. Também é um uso capião interessante, muito utilizado, inclusive, pelas procuradorias, pelas defensorias. Não é tão utilizado pelos advogados particulares, pois é um uso capião que tem uma função social. Os outros também têm, mas esse mais, tá? Pelo princípio do direito de moradia também. Temos uma espécie que é novidade, hein? Que é o uso capião domiciliar ou de abandono de lar. É aquele uso capião que você pode usufruir quando você é abandonado, é isso mesmo. Sua esposa te abandonou, seu marido te abandonou, no mínimo 2 anos de abandono. E o abandono tem que ser completo, hein? O que é abandono completo? Físico, financeiro e intelectual. Ou seja, a presença do seu marido, da sua esposa não existe mais. Financeiramente também não. E também ele não manda mais mensagem no Messenger, Facebook, WhatsApp, ou seja, sumiu de vez, abandono completo. Você poderá pleitear também a transferência da porcentagem dele, 50%, para você, dele ou dela, né? Ou seja, para que você tenha a totalidade do imóvel. Esse imóvel não poderá ultrapassar 250 metros quadrados e também os dois têm que ser sócios, meeiros no imóvel. Também é um uso capião muito interessante. Então veja, olha como é diferente a teoria da prática, né? Se você pega o uso capião, nós temos 36 espécies. Porém, na prática, nós temos aí 5 uso capiões utilizados. Esses uso capiões, se eu tenho uma situação voluntária, consensual, eu posso usufruir desses usos capiões dentro de uma escritura pública. Eu posso optar, ele pode ser feito de forma registral, né, de forma procedimento administrativo, ou pode ser feito de forma judicial. Procedimento é judicial ou administrativo. Espécie não tem nada a ver com o procedimento. Para que eu usufrua de um procedimento administrativo, também preciso achar o uso capião específico para aquele determinado caso. Olha que interessante. Vamos deixar de lado a forma de adquirir propriedade no Brasil de forma originária. Vamos partir, então, para a secundária, chamada também de derivada. Tenho a primeira, forma de adquirir propriedade no Brasil, originária. Você já sabe que a mais conhecida é o uso capião. Você tem uma noção sobre isso, olha que legal. Tema bacana, hein? Vamos para a segunda opção, é a forma derivada. Dentro dessa forma derivada, aparecem os contratos. E no mundo dos contratos imobiliários, é importante a gente falar que nós temos os contratos públicos e os contratos particulares. Contrato público é aquele que é feito no tabelião. A lei exige isso, o Código Civil exige isso. Ou seja, toda vez que você transaciona um imóvel acima de 30 salários mínimos, você é obrigado a fazer o ato de forma solene, formal, ou seja, através de escritura pública. Tem que procurar um tabelião e lavrar essa escritura pública. O tabelião cobra lá para fazer a escritura pública, cobra os serviços e depois você consegue registrar. Quando eu falo de escritura pública, a regra é essa, mas nós sabemos que no Brasil existe muita posse. Cerca de 60% a 70% é posse no Brasil. Existe sim um comércio de posse. E aí o que acontece? Muita gente compra imóveis no Brasil através do contrato de cessão de direitos possessórios. Quando eu compro a posse de alguém, eu não estou comprando o domínio, o registro, a propriedade, mas sim a posse. Professor, mas por que comprar a posse? Se eu compro a posse, através de um instrumento bem feito, bem elaborado, eu consigo regularizar esse imóvel. Posteriormente, por isso muita gente compra a posse. E por que comprar a posse, professor? Comprar a posse porque a posse é a verdade uma só. Muitas vezes o sujeito, o cidadão brasileiro, não tem condições de arcar com todo o procedimento registral. Você sabe muito bem que registro no Brasil é algo em torno de 8% do valor do imóvel. É isso mesmo. Se você compra um imóvel por 300 mil, você vai gastar no mínimo 8% para conseguir fazer o procedimento registral. Ou seja, escritura pública, tributos e ainda o registro no cartório de imóveis. Então muita gente compra lá o imóvel de 300 mil, mas falta o dinheiro para registrar. E aí ele acaba ficando com um contrato de compromisso compra e venda, um contrato de posse, vai passando o tempo e não consegue regularizar. Tá? Fique atento em relação a isso. Nós temos os contratos particulares, hein? Muita gente fala, contrato é tudo igual. Aqui no mundo imobiliário não é não. Contrato é algo sério. E contrato tem que bater título com objeto. Nós temos os contratos chamados típicos e atípicos. Professor, quais são os contratos típicos? São aqueles previstos no nosso ordenamento jurídico. No nosso caso, no Código Civil. Nós temos diversos contratos. E temos os contratos atípicos. São criações jurisprudenciais, doutrinárias. Ah, professor, isso acontece? Com certeza. O direito não é só regulamentado por lei. Nem sempre eu vou achar lei. Nós temos ações no Brasil que não tem lei. Você pega a ação de indenização de fundo de comércio, não tem uma lei regulamentando essa ação. E é um direito do inquilino, comerciante, ingressar com uma ação de indenização de fundo de comércio. Além dessa ação, nós temos outras. A ação declaratória de sócio-afetividade para provar o amor
para uma criança, um adolescente, também não tem lei, né? Então é perfeitamente comum. Os contratos são assim também. Quando eu falo dos contratos, nós temos os contratos típicos. O primeiro contrato típico que aparece na cadeia é o contrato de compra e venda. Muita gente fala que contrato de compra e venda é igual promessa, compromisso. Na opinião do professor, assim no meu livro, o professor esclarece, entre outros doutrinadores que concordam com isso, que é a realidade prática. Vamos ser sinceros, quando a gente fala de contrato, existe um desdobramento. Qual o desdobramento? Existe o contrato de compra e venda, mas após esse contrato existe um desdobramento. Nesse desdobramento, são contratos que saem da origem do compra e venda, que é o pagamento à vista. Nós temos aí o contrato preliminar, que é só para amarrar o negócio, só para prender as partes, só para efetivar o negócio. É o contratinho que é 2 folhas, só para que o corretor possa realmente fechar o negócio, ter direito à sua comissão. Nós temos o compromisso compra e venda, que pode ser averbado na matrícula do imóvel. Esse compromisso, para que você possa guardar e ficar didático, guarde assim, compromisso, eu estou comprando algo que existe, algo palpável, que eu consigo ver, né? Então esse é o compromisso, eu consigo averbar. Tem o promessa, que eu estou comprando uma fração ideal, uma expectativa de direito. Quando eu compro um imóvel na planta, eu estou comprando um imóvel através de promessa, porque eu estou comprando algo que vai ser feito, um empreendimento imobiliário. Então são contratos diferentes. Tanto o compromisso como a promessa e o contrato preliminar são desdobramentos do contrato de compra e venda, mas não são contratos de compra e venda. Eu costumo dizer são desdobramentos porque a origem é compra e venda, mas cada um tem o seu objeto. O contrato preliminar, ou facultativo ou pré-contrato, que é tudo a mesma coisa. Muda o título, mas é igual. É só para fechar o negócio. A entrega da posse, a entrega do imóvel, se vai... o sinal, quanto vai pagar, que conta vai pagar. Por isso nós fazemos um contrato preliminar, só para amarrar o negócio. O segundo contrato é o contrato de compromisso e compra e venda. É quando existe dívida. Toda vez que eu faço um compromisso de compra e venda, além de existir a dívida, eu também posso fazer a averbação da matrícula do imóvel, gerando uma expectativa de direito real. Nós temos o terceiro contrato, que é o promessa, uma expectativa de direito. O ideal é que todos os contratos acima de 30 salários mínimos envolvendo imóveis sejam feitos através de escritura pública. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes o sujeito não tem condições de pagar o serviço do cartório e aí acaba fazendo via contrato de gaveta. Professor, esse negócio de contrato de gaveta eu nunca entendi. Contrato de gaveta é todo contrato que não gera publicidade. Ou seja, posso afirmar sim que o instrumento particular que não foi averbado, ele é um contrato de gaveta, porque só as partes têm conhecimento dele, não o mundo jurídico, não gera publicidade igual o serviço de cartório, notorial, né? Então a verdade é essa. Olha só, temos os contratos atípicos ainda, hein? Nós temos o contrato chamado contrato de cessão de direitos hereditários, contrato importante, contrato que movimenta o mercado de posse no Brasil, é aquele contrato que o sujeito realmente, com esse contrato, tem direito a usufruir das ações possessórias, reintegração de posse, manutenção de posse, interdito proibitório, é o contrato que serve de título boa-fé para que seja feita a regularização do imóvel, exemplo disso através de diversas ações, como o uso capião, administrativo ou judicial. Então a realidade é uma só. Quando eu falo desses contratos, todos eles têm validade, hein? Uma vez um aluno me perguntou, professor, só é dono quem registra? Claro, o ideal é sempre registrar, não tenha dúvida disso. É o mais seguro. Mas também bater no peito e falar que é a segurança absoluta, não é assim, né? O contrato de gaveta não tem uma segurança absoluta, mas o registro também não tem. Se você pega uma situação de desapropriação, se você pega uma situação de tombamento, ou também ainda de requisição administrativa, porque o imóvel está caindo, existe trincados, rachaduras, você pode perder o seu imóvel mesmo com o registro. Tudo bem que provavelmente você vai ter uma indenização justa e prévia, mas você vai perder o imóvel. Então, no Brasil, não dá para falar que eu tenho segurança absoluta em relação ao imóvel. Não tem. Com certeza, quando eu tenho um registro, isso ajuda bastante, porque o registro realmente dificulta para que eu possa realmente exercer os meus direitos. Mas a posse, quem tem a posse também tem muitos direitos. Nós temos mais de 166 direitos quem tem a posse. Entre eles o direito de vizinhança, as ações possessórias. É uma realidade do nosso país. A gente precisa tomar muito cuidado. Muita gente fala, a posse não vale nada. Não é bem assim. Ainda mais se a posse for velha, ainda mais se o lapso temporal da posse é um lapso temporal considerado. Então tudo isso é importante, tá bom? Então, importante você saber. Olha só, quando nós falamos de contratos, você já tem uma noção. Vamos para um outro ponto importante. Esse ponto importante são as certidões. Todo mundo quer saber de certidão, hein? Professor, numa transação imobiliária, quais são as certidões que eu devo solicitar? São várias, né? E depende, claro, de cada situação. Na parte concreta, o ideal, o básico, claro, quanto mais melhor. Dependendo do município, o estado, eu posso solicitar outras certidões também, porque o Brasil é muito grande. Mas o básico, não pode existir um negócio, uma transação imobiliária sem essas certidões.
Quais, professor? Explica para mim. Vou explicar, hein? Então presta atenção e anota aí. Primeira certidão que não pode faltar numa transação imobiliária, a certidão de propriedade, né? Em toda transação imobiliária eu preciso ter a certidão de propriedade. Essa certidão de propriedade é uma certidão importante porque é a história do imóvel. Como que eu vou fazer uma transação imobiliária sem a certidão de propriedade? Tem que ser atualizada, hein? Não adianta pegar aquela certidão de propriedade guardada na gaveta. Lembra você que a certidão de propriedade pode ser matrícula ou transcrição. Transcrição é o nome utilizado na nomenclatura do passado, antes de 73. Após, né, nós temos a figura da matrícula, mas ambas são certidões de propriedade. Tem que ser atualizada, tá? Para você ver quem é dono, para você ver quem está vendendo. Outra situação importante que eu quero falar para você. Nós temos também, além dessa certidão, nós temos as certidões, o conjunto de certidões de distribuição civil e distribuição criminal. Eu preciso solicitar essas certidões, o conjunto de certidões de distribuição civil e criminal, no nome de quem? Do comprador e do vendedor, justamente para proteger a transação imobiliária, para que eu possa realmente analisar a parte subjetiva, para ver se o comprador ou vendedor não está vendendo os imóveis para realmente fraudar, fazer uma fraude e não pagar os seus credores. Então, é justamente nessas certidões que eu vou achar esses processos, ações de cobrança, monitórias, ações de execução, em nome do autor e no nome dos réus. Então, isso é muito importante que você solicite essas certidões. O conjunto de certidões de distribuição criminal e também civil são certidões que devem ser solicitadas de quem, professor? Dos compradores e dos vendedores, tá? Então, eu preciso solicitar essas certidões dos compradores e dos vendedores. São certidões importantes para que o negócio corra bem. Outra certidão importante, hein? Principalmente se for empresa, é a certidão de distribuição trabalhista, né? Chamada de ações trabalhistas. Essa certidão eu tenho que solicitar também. Essa certidão de ações trabalhistas ou execução trabalhista, são duas, eu preciso solicitar sempre que existe um negócio imobiliário. Isso também protege, porque no mundo trabalhista, no mundo da execução trabalhista, das ações trabalhistas, é perfeitamente comum, né, o sujeito tentar fraudar também. Ele não quer pagar os funcionários, os direitos trabalhistas dos funcionários, e acaba vendendo os patrimônios para não pagar ninguém. Também seria uma ação, um meio, né, um mecanismo para você proteger o negócio, para evitar aí talvez amanhã uma fraude a credores, fraude à execução, que gera nulidade da compra e venda, tá? Precisa tomar muito cuidado com isso, então importante você saber. Isso é chamado o quê? Atos iniciais. Nós temos ainda, nesses atos iniciais, nós temos a instrumentalidade, chamado documentos necessários. Entre esses documentos, nós temos aí, olha que interessante, primeiro documento importante aí, hein, é o auto de vistoria inicial e auto de vistoria final. Esse conjunto de auto de vistoria, o inicial e final, também protege o negócio. E não é só na compra e venda não, na locação também. Protege o negócio por quê, professor? Porque muitas vezes o sujeito compra e ele é induzido a erro, ele acha que está comprando com o armário embutido, tá? Acha que está comprando talvez com acessórios. Cuidado, para evitar essa confusão, tanto na compra e venda, também na locação, é importante que seja feito o auto de vistoria inicial e auto de vistoria final. Quando eu falo de auto de vistoria, é importante sim que você tome um cuidado com esse auto de vistoria, principalmente você, corretor imobiliário, hein? É importante que você faça esse auto de vistoria, mesmo na compra e venda, como na locação. Falando em locação, nós temos aí uma legislação gigantesca sobre o assunto, hein? Nós temos a locação regulamentada pela Lei 8.245 de 91. Essa locação é a locação que nós chamamos de bens imóveis, residencial, não residencial e por temporada. Essa alocação, olha que interessante, é a alocação que você pratica, né? Você faz o serviço de locação, faz o serviço de administração de bens. Esse tipo de locação, você também precisa solicitar o conjunto de certidões, é muito importante, hein? A Lei 8.245 regulamenta a locação de bens imóveis, residenciais, não residenciais e por temporada. Mas nós temos uma lei importante também, que é a 12.112 de 2009. Essa lei também vai regulamentar a situação de locação no Brasil. Não esqueça, porque nós temos aí também o Estatuto da Terra, hein? O Estatuto da Terra também vai tratar de locação, mas vai tratar de locação de imóveis rústicos e rurais, ok? Então guarde isso, o Estatuto da Terra também aparece. E não vamos esquecer, também aparece aí o Código Civil, né? O Código Civil também trata de locação no Brasil, de bens móveis e também de bens imóveis. Em quais situações, professor? Hotel, motel, apart-hotel, espaço publicitário, o outdoor e vaga de garagem. É o Código Civil que vai tratar dessa locação. Olha como o corretor, o advogado que atua nessa área, o dono da imobiliária precisa ter noção de direito. Não é pouca coisa não, hein? Bom dia, é possível que um contrato de compra e venda entre particulares com permuta e alienação fiduciária, que no caso seria parcelamento
da diferença na permuta? Olha só, o contrato, a gente precisa trabalhar sempre com o título determinado. Então, o ideal é que o contrato ele vai ser permuta toda vez que eu faço uma transação, uma troca, e esse valor que é dado em troca, ele ultrapassa 50% do bem, do valor do bem, porque aí continua sendo permuta, né? Toda vez que eu faço um contrato onde esse bem não tem um valor de até 50%, ele deixa de ser permuta e aí eu posso utilizar o compra e venda mesmo, tá? É o mais adequado, compra e venda. Você vai fazer 2 contratos de compra e venda. Só faço permuta se o imóvel não ultrapassa, esse imóvel que é dado como parte de pagamento, não ultrapassa 50%, tá bom? A minha mãe mora desde que minha avó faleceu, 25 anos na casa dela. Ela pode pedir o domínio da casa e eu estou morando com ela. Posso pedir? Pode. Como que você pede domínio? Ação de uso capião. É assim que você pede o domínio, né? Transforma a posse em domínio, tá bom? Então quero agradecer a você, desejo a você uma ótima semana, sucesso e paz. Tchau!